Muito bem, estamos aqui falando de final do Brasileiro, mas quem está por cima mesmo, com tudo e tal, é o Corinthians, indo para Libertadores e tal. O Augusto Melo esteve ontem no programa SBT Esportes, falou sobre várias coisas, inclusive sobre o processo de impeachment do qual ele está sendo tá quente envolvido, está quente. Mas ele falou sobre o Ramon Dias e confirmou a permanência do Ramon Dias para 2025. Temos ele falando, né? Temos a tela dele falando. Olho na tela. Ramon é um grande profissional. Nós o contratamos para isso. Não só ele, mas Emiliano e toda a comissão. O tempo todo competindo, fazendo um excelente trabalho. Tem contrato até 2025 e espero que fique até lá. Tanto o jogador como comissão técnica levam tempo para adaptar, disse ele sobre a comissão técnica Ramon Dias e Emiliano Dias. Vamos combinar que as coisas mudaram da água para o vinho depois que o Corinthians contratou muita gente, né? Não só isso, né? Depois que teve essa sequência no Brasileiro, né? Porque se essa pergunta fosse feita depois do jogo com o Racing, talvez a resposta da permanência não fosse a mesma, né? E acho que os dois já falaram sobre isso, não a direção, os dois Dias, já experientes que não sabem como futebol é dinâmico, como diria outro diretor. Mas agora, eu acho que isso a gente está falando, né? Mas eu aguardaria, porque, primeiro, o presidente do Corinthians já falou, já disse várias situações. Eu acho que existe uma empolgação clara e quase uma convicção de que o Corinthians vai disputar a Libertadores. Não é uma certeza, vamos deixar bem claro. O Corinthians hoje não estaria na pré-Libertadores, mas existe... Se o Corinthians não for a pré-Libertadores, vai virar uma frustração, pelo que foi criado. Agora tem uma conta aí que pode ir para a Copa do Brasil, né? Não, mas tudo bem, a Copa do Brasil é uma outra situação. Sim. A Copa do Brasil, o Votoporanguense joga, velho. Né? Não é a questão. Jogar... Se você joga a Sul-Americana, a Libertadores, é assim, você só vai se dar conta quando tiver o sorteio dos grupos. Aí você vai lá, primeira parte, Sul-Americana, tá lá assim, ó, todo mundo vai jogar contra não sei o quê. Todos os meus outros... Juliano, será que... Todos os outros são na Libertadores. Então a Copa do Brasil vão dar um jeito de empurrar o Corinthians, é óbvio. Porque não sei o quê, Votoporanguense vai entrar o Corinthians. Essa coisa é recente, essa classificação via estadual. Tem as margens, tem a Copa do Nordeste, tem não sei o que, a Copa Verde, tem não sei o que lá. A questão não é a Copa do Brasil, a questão é a temporada, jogar na raia principal do futebol brasileiro. A Lusa foi para a Copa do Brasil, hein? Pois é, coisa que o Corinthians não ocupou nessa temporada. O Corinthians não esteve na primeira raia do futebol brasileiro, mesmo com todo o investimento. E tem uma convicção que vai jogar a Libertadores. Primeiro, isso não está garantido. Não, ainda e acho que se não for, vai significar que os 3 últimos jogos foram ruins, para não ir. E aí a comissão técnica vai ser de novo avaliada. Você pode apostar isso. Se o Corinthians não ganha do Criciúma, o Cruzeiro fica à frente, o Bahia fica à frente. Se não ganha do Bahia no confronto direto, vão perguntar de novo pro Melo, se ele estiver no poder, se o Ramon Dias fica ou não. O fato é que a entrevista foi muito mais das questões políticas, o negócio está pegando fogo, o bicho está parecer do Core, aí você já vê uma comoção que o presidente conseguiu fazer com um grupo de jogadores que tem o apoio da organizada, e você vê nas ruas uma reação ao processo de impeachment. O povo está com o Melo, por incrível que pareça, né? Está com o Melo, porque o corintiano entende que uma questão política agora, que o time está bem, é maléfica ao clube. Deixa para depois. Então, essa situação tá, né? E ele foi dar a entrevista nesta noite, né? Na noite de segunda-feira, logo depois do parecer do Core, orientando o conselho reprovando a administração, as contas, orientando o conselho a aderir, entre aspas, ao impeachment, que pode ser votado nessa quinta-feira, né? Mas eu acho que esse apoio, muros do Parque São Jorge pichados hoje, em apoio ao presidente. Apoio ao presidente. Não vai ter golpe e tal. Teve jogadores lá também, tudo mais e tal. Né? Então, eu acho que ele tem um apoio aí. De novo, é sempre bom a gente esclarecer. Impeachment é uma batalha política. A questão técnica do impeachment, ela nunca está em primeiro plano, nunca está em consideração. O Core até faz umas observações técnicas em relação à administração, mas não é isso que pega, é a questão política. E a gente sabe que a torcida organizada do Corinthians é muito forte,
o torcedor do Corinthians também, então eu vejo, sei lá, à distância, olhando, eu vejo mais apoio do que eu esperava Augusto Melo nesse momento. Será que o torcedor pensa, né? Você é a favor ou contra esse corintiano que também a gente, ao impeachment? Sobre o Augusto Melo? É. Boa pergunta. Você, torcedor que está aqui, você é a favor ou contra? Você acha que deve cair o Augusto Melo ou não deve cair? O Arnaldo falou sobre, depende do que acontecer no fim do ano, vamos reavaliar essa questão do Ramon Dias. Vamos só colocar os números do Ramon Dias no Corinthians. Olho na tela. Foram 31 partidas, 15 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. 58% de aproveitamento. 15 vitórias, o Corinthians até outro dia tinha 6 vitórias no campeonato. Agora, já, com o Ramon Dias, já tem 15. 58% de aproveitamento regular, vamos dizer assim. Eu acho que tem por trás dos números, tem uma recuperação muito grande no brasileiro, inquestionável, né? Uma sequência de vitórias, mas tem uma participação muito ruim da comissão técnica nas eliminações das Copas. Então, se você vai avaliar, a comissão técnica foi muito mal na eliminação das Copas. Nas duas Copas. Foi mesmo. E tem ido bem na campanha do Brasil. Curiosamente, até estranhamente, ela muda o sistema do time que estava dando certo nas duas Copas. Inexplicavelmente. Isso o Ramon e o Emiliano não conseguiram explicar até agora. Então, por uma avaliação... Ele está indo bem dentro de uma faixa de competição na qual ele estava enfiado ali, né? Mas... olhar para isso e dizer, não, agora vai, como Vessa, pro Super Mundial, né? Mais um pouquinho aí, dá mais 5 jogos aí, o Corinthians vai ganhar o Brasileiro, é outra discussão. Mas isso o torcedor não quer saber, ele olha o momento. E o momento, Nicolinha Ratchop... Mas acho que teve bons jogos, teve jogos grandes ganhos, contra o Flamengo. Palmeiras. Com bola murcha, é verdade, e o Palmeiras. Acho que foi o grande jogo ali, que foi talvez a virada do Corinthians. Né? É inegável a melhora do time. Não tem como negar. Melhorou muito. Melhorou mesmo. Agora, é um lugar onde o Corinthians se colocou, né? Com o Vitor Pereira ainda foi fez um campeonato seguro no G4 e tal. Mas tem sido assim nos últimos anos. A gente colocou uma enquete aqui no nosso YouTube. Você é a favor do impeachment do Augusto Melo? Sim ou não? A galera tá votando, por enquanto, tá 58% sim, 46%... Não, agora 59% sim, 42% não. A pergunta é... Quem está votando no quê, né? Será que o rival do Corinthians está votando por não? 59 a 42? Tá estranho. Mas tem 55 a 45 agora. Não, mas ele não é justo. E aí sim, por enquanto o sim está ganhando por uma margem pequena. Resta saber como que os rivais do Corinthians estão votando, né? Pro sim ou pro não. Que seria melhor para ele. O Augusto Melo fala. Mas acho que essa é uma questão, de fato, que pertence ao corintiano, né? O rival vai torcer pro... cara saiu, que é pro circo fogo. Sim. Se vier um cara melhor, sei lá. Pois é. Eu acho essa administração completamente enrolada. Completamente enrolada desde claramente. O começo. Obscura até. Mas aí é uma questão do Corinthians interno, né? Sei lá. Enfim. Agora, acho que os resultados recentes, o desempenho do time recente, o apoio dos jogadores recente, que é do time de futebol, aí eles dão um alicerce pro presidente que nenhum outro apoio político pode dar. Exatamente. Entende? Exatamente. Falando em apoio político, é claro que no programa ontem do SBT ele respondeu sobre isso e falou novamente, o Augusto Melo, que ele acha que é um golpe isso que está acontecendo e tudo mais, que ele tem o apoio dos jogadores e tal, e agora, como disse o Arnaldo, apareceu lá os muros pichados em apoio ao Augusto Melo. Falou também o Augusto Melo sobre a história do Hugo Souza. O que acontece? O Corinthians quer contratar, o Flamengo não aceitou a garantia. A nova garantia. E aí o Augusto Melo no programa falou, não, porque o Flamengo está endurecendo e tal. O Marcos Braz ligou no programa. Ligou no programa e falou, não é nada disso. A questão é que tivemos um problema com o Mateuzinho e não estamos confortáveis de aceitar essa garantia. A questão é assim, o Corinthians pode acabar o ano esportivamente muito melhor do que se imaginava num período, mas essa situação, essa questão estrutural, ela não se modificou, pelo contrário, ela se agravou nesse ano. Né? As dívidas, os compromissos, agora teve lá também, tudo isso acontecendo essa semana, a chancela do acordo
com a Caixa para o pagamento do estádio via torcida, que é uma outra situação também, que não é uma questão que se resolva rapidamente, ou se vai ter sucesso essa vaquinha, né, como a gente costuma falar. Mas são várias arestas ali que o Corinthians, com essa administração, que você vê o Melo falando, você acha que foi uma administração, primeiro ano perfeito. Foi um caos, cara. Um caos completo, em todas as áreas. Saíram quantos diretores do Corinthians? Exato. E que a gente tem que considerar que boa parte, isso está à margem das loucuras financeiras. Boa parte dos jogadores contratados foram acertos. Vários, que proporcionam o time que a gente está vendo agora. Inclusive o Memphis Depay, esportivamente, foi um acerto. Eu acho que esse é um... vamos supor esse é um bom... Com 3 milhas então, mais fácil acertar, então, né? Esse é um bom termômetro. O Garro foi um acerto. O Garro foi um acerto. O Memphis Depay não era exatamente uma certeza, cara. Né? Ele já tinha passado por vários clubes, Sim. Não estava no auge da carreira, não sabia como é que ele viria, qual a motivação e tal. Quando se contrata depois da janela fechada e aceita pagar o maior salário do Brasil pro cara. Deu certo no primeiro momento, pelo menos. Agora, o Memphis Depay, ele precisa continuar dando certo em todos os meses do contrato dele para custar 3 milhões por mês. Perfeito. Essa é a questão, né? Não dá para pensar só no hoje. E essa administração só pensa no hoje, né? Até porque ela não sabe se no amanhã ela estará no poder. Eu acho que é um pouco isso que o Augusto Melo ele age dessa forma. Ele sabe que a eleição foi por pouco, que o tudo ou nada pode gerar algumas situações. É impossível. O caso pode não dar nada na polícia, mas o patrocínio master do início do ano, em que ele vestiu todo, evidentemente foi um desastre administrativo dele. Ele pode não ter as digitais num escândalo de corrupção, mas trazer aquela empresa àquela altura, bradando que era o maior patrocínio do Brasil, é um desastre administrativo dele. É verdade. Ele fez isso. Sim. Né? Não é? E acho que é isso que pega na situação agora. Mas a oposição, acho que escolhe o pior momento para... esportivo para... Esportivo, porque o melhor momento do Corinthians no ano é esse, no time de futebol, para tentar essa batalha jurídica aí. Olha, falamos aí que o Ramon Dias, então, permanece no Corinthians, e quem permanece também é o Zubeldia no São Paulo, finalmente. Agora tem o Vladimir Bianchini, porque Vlad, apesar da boa sequência ali dentro de campo, fora de campo, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, sofre mais um problema nos bastidores. Exatamente, Bruno. A gente vai explicar o que acontece nos bastidores do Corinthians, mas é um novo problema para o presidente Augusto Melo. Ontem o Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE, aprovou uma recomendação de impeachment. Ele se baseia numa suposta gestão temerária, ou seja, não tem relação com a história da Vaidbet, que a gente vai explicar logo em seguida, que vai ter a votação na quinta-feira. Nessa situação de segunda-feira, as contas do trimestre foram reprovadas. Então não foram apresentados os balanços auditados do órgão no primeiro trimestre, segundo o CORE, o que pode acarretar no novo pedido de destituição. Segundo fontes ouvidas pela reportagem da ESPN, diz que essa é uma nova denúncia. Não tem nada a ver com a de quinta-feira, quando vai ter a votação pelo impeachment, pelo caso Vaidbet. Nesta terça-feira vai ter uma reunião do Conselho no Parque São Jorge e os líderes das principais torcidas organizadas devem comparecer para pedir esclarecimentos em relação a esse fato da reunião de ontem, principalmente em relação à reunião de quinta-feira do Conselho Deliberativo, quando vai ser votado o impeachment do Augusto Melo. Lembrando que também os muros foram pichados do Parque São Jorge, em protesto em relação a toda essa situação, falando a respeito da situação e também prestando até apoio ao Augusto Melo, falando que não vai ter golpe. Então, nos próximos dias, Bruno, a gente vai ver muitas situações acontecendo. Pode ter até um segundo pedido de impeachment, caso de quinta-feira não seja aprovado. Volto com você. A gente analisa também essa questão política envolvendo o Corinthians já. Obrigado, viu, Vlad? A gente já volta. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.